Olá pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Virginia Righetti, eu sou professora de História e Sociologia. E se você pôde me acompanhar na minha primeira aula aqui no canal, você deve ter percebido que nós trabalhamos sobre a origem da humanidade. Nós falamos sobre as espécies humanas, os primeiros hominídeos. Nós também falamos sobre os períodos paleolítico, neolítico e também colocamos um enfoque em cima da Revolução Agrícola. Bom, a gente conseguiu compreender que as espécies humanas mais antigas tinham surgido na África. Mas uma pergunta muito interessante que vem juntamente a esse entendimento científico é: como essas pessoas migraram para outros continentes e como as Américas foram povoadas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. O que teria motivado há milhares de anos atrás esses primeiros humanos a fazerem rotas com uma super distância e em busca de que essas pessoas teriam feito diversas migrações pelos continentes? Qual seria a data aproximada da chegada desses humanos aqui no continente americano? Essa é a pergunta que vai nortear toda a nossa explicação. E basicamente a gente vai explicar dentro de dois conceitos. O primeiro conceito seria 3 exemplificações de um aproximado tempo que essas pessoas teriam vindo para cá, para o continente americano, e outra explicação seriam 3 possíveis rotas para que esses primeiros humanos tivessem chegado aqui. Os 3 períodos aproximados seriam entre 20 mil anos atrás, 50 mil anos atrás e 100 mil anos atrás. Vamos começar pelo mais antigo? Essa teoria de que há 100 mil anos atrás os primeiros humanos teriam chegado aqui nas Américas corrobora o entendimento científico de que a vida teria surgido na África. Por quê, queridos? Há 100 mil anos atrás, o nível dos mares era bem menor do que a gente entende hoje em dia. Então, essa hipótese vincula uma explicação de que essas pessoas elas teriam vindo da África para as Américas através de embarcações. Então pressupõe-se que essas pessoas elas tinham um desenvolvimento intelectual, porque para construir pequenas embarcações elas teriam que ter uma noção mínima de engenharia. E também existe um segundo fator, que havia outras ilhas nesse caminho. Então essas pessoas elas conseguiam parar, descansar um tempo, depois continuar a sua viagem até outros lugares. Ah, professora, por que essas pessoas elas saíam de um lugar para o outro? Essas pessoas elas ainda ali no período do Paleolítico também, tá, gente? Elas buscavam melhores condições de vida. Então, além do espírito aventureiro que a gente imagina que as pessoas têm desde sempre, havia também essa necessidade de busca por melhores condições. Então essa primeira suposição do tempo mais antigo corrobora a vida humana na África. E as duas outras teorias, possivelmente a que você mais ouviu na sua vida, sobretudo quando você estudou no ensino fundamental, ou se você ainda está estudando no ensino fundamental, é aquela passagem que ligava a Ásia à América do Norte, o famoso Estreito de Bering, ainda no período das glaciações que havia pelo mundo. Então, a gente acredita que as pessoas do Paleolítico, ainda com aquele espírito nômade, atravessaram esse Estreito de Bering, coberto por gelo, e fizeram a migração para a América do Norte, iniciando lá em cima. Uma segunda hipótese também explica uma rota marítima através do Oceano Pacífico. As pessoas partiriam da Austrália e das ilhas da Polinésia em direção às Américas. Bom, agora que a gente já compreendeu quais foram essas 3 possíveis explicações sobre as migrações humanas, vamos compreender como que essas pessoas se fixaram aqui nas Américas. Primeiramente, essa migração teria começado mais uma vez lá pela América do Norte. E depois essas pessoas elas teriam seguido uma direção à Patagônia. Existe um pesquisador chamado Walter Neves, brasileiro inclusive. Ele explica nas suas pesquisas que houve 2 levas de migrações. Uma há 14 mil anos atrás e outra há 11 mil anos atrás. A primeira leva teria sido composta por hominídeos vindos da África e da Oceania
há 14 mil anos atrás. A segunda leva teria vindo da Ásia há 11 mil anos atrás. Esse segundo grupo faria a maior parte da formação dos ameríndios brasileiros. E aí você deve se perguntar, mas professora, como que a ciência descobre essas noções, sendo que fazem milênios que isso aconteceu? Existem 3 maneiras arqueológicas de se encontrar essas explicativas, e são elas: a estratificação, o carbono 14 e a análise de DNA. Se você não se lembra, eu vou explicar basicamente aqui para você. A estratificação, ela é o estudo das camadas da Terra. Então, os arqueólogos, eles fazem uma medição dessas camadas e eles chegam a uma aproximada explicação de tempo quando eles encontram um fóssil antigo, uma cerâmica antiga ou até mesmo restos de fogueiras. Eles conseguem estudar a partir disso. Já a datação pelo decaimento do carbono 14, eu vou ler para vocês rapidamente. Nesse processo de fotossíntese ou no metabolismo, os vegetais e os animais captam da atmosfera certa quantidade de isótopo carbono 14. Nossa, que passa a fazer parte de seus tecidos. Quando ao se morre, esse elemento captado dissipa-se pouco a pouco, comparando a quantidade de carbono 14 de um fóssil com a quantidade desse isótopo que um ser vivo teria, é possível calcular sua idade com relativa precisão. Ou seja, gente, a ciência, ela é incrível. Virgínia, mas outra dúvida surgiu agora na minha cabeça. Teria surgido outras rotas para que esses hominídeos chegassem no território brasileiro? Sim, existem outros estudos. Alguns deles cogitam que esses humanos, eles vieram da Venezuela e da Colômbia em direção à Amazônia. Outra conjectura explica que esses hominídeos, eles teriam saído dos Andes em direção aqui ao Brasil. E também existe outra explicação que vincula a vinda desses primeiros humanos do Caribe para cá. Ok, professora, já entendi sobre como foram essas possíveis rotas migratórias desses primeiros humanos para as Américas. Mas já situados aqui depois de milhares de anos, como que essas pessoas, elas formaram as sociedades? Vamos lá, queridos. Começando pela América do Norte, é importantíssimo, ainda mais nos dias atuais, nós entendermos que havia uma diversidade de povos autóctones. Pode anotar no seu caderninho, porque essa palavra você pode usar em alguma redação. Ela é muito chique. A América do Norte, por exemplo, ela era composta por uma variedade imensa de indígenas, de povos autóctones. Então, isso antes da chegada dos europeus lá naquela parte do nosso continente americano. Então, é errado dizer que a América, ela é originalmente dos europeus, porque não é. Aquela terra, ela era ocupada por indígenas, como, por exemplo, vou falar os nomes aqui para vocês: os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches e os Apaches. Aqui nessa aula, a gente costuma colocar um enfoque muito grande também nas civilizações da Mesoamérica. Com certeza você se lembra dos Incas, Astecas e Maias. E a essas populações, a gente precisa também colocar um enfoque muito grande, pois eles conseguiram, além das populações egípcia, mesopotâmica, que a gente coloca um enfoque muito grande, a civilização chinesa, aqui nas Américas, eles construíram imensos impérios, desenvolviam conhecimentos muito profundos de metalurgia, da engenharia, da matemática, da agricultura, construir sistemas para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida, para que a sociedade ela caminhasse para um avanço maior. Então eram sociedades muito complexas que, inclusive, quando o colonizador europeu chega aqui nas Américas, ele se depara com uma complexidade que ele nunca tinha visto. Fora a questão da metalurgia, fora a questão do ouro, e é uma outra história para a gente contar. A gente pode mencionar, por exemplo, a civilização Inca,
que no século XVI conseguiu alcançar um número de 10 milhões de pessoas vivendo no seu império. Existe um filme que eu gosto muito de expressar quando eu explico sobre a formação americana, que é o filme Apocalipto, do Mel Gibson, que foi dirigido belíssimamente por ele. O filme foi uma verdadeira aula de história e mostra como era a complexidade desse império, como havia conflitos entre eles. Então os incas, eles foram muito bem desenvoltos ainda no século XVI, até que o espanhol chega e faz um processo de destruição dos mesmos. A gente também pode lembrar de duas grandes civilizações, os maias e os astecas. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Os maias se estabeleceram por volta de 700 a.C., entre a América do Norte e a América Central, e alcançaram seu apogeu econômico e cultural entre os séculos 3 e 10 da era cristã. Por volta de 300 depois de Cristo, ocupavam as regiões dos atuais territórios do México, Honduras e Guatemala. Os astecas viveram inicialmente no noroeste do atual território mexicano e no século XIV ocuparam o Planalto Central do México. Dedicavam-se às práticas de guerra e ao desenvolvimento de técnicas de cultivo do milho. Bom, queridos e queridas, essa foi a segunda aula do nosso curso de História de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula com quem também curte assuntos históricos. Na nossa terceira aula, a gente vai dar continuidade a esse desenvolvimento das civilizações. Nós iremos fazer uma viagem para a Mesopotâmia e iremos entender sobre o Oriente Próximo e o Oriente Médio. Eu conto com a presença virtual de todos vocês. Espero que essa aula tenha ajudado muito e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo, até logo!